Olá, alunos do sétimo ano B. Hoje nós vamos ver a primeira aula de matemática, né, do ponto que a gente parou, né. Teve uma aula anterior que é radiciação. Como eu não numerei, né, eu não sei se eu lembro se eu numerei, essa seria a primeira aula de um conteúdo novo em matemática, né. Quem puder acompanhar, dá um pause ali, pega na página do seu livro, da página 128, que é importante você ter um acompanhamento no livro, porque como sabemos nós estamos distantes, né? Então acho bom a gente ter esse material complementar aí, né, para ajudar na explicação e no entendimento de vocês. Então, ó, conteúdo novo, equação do segundo grau. Então a gente vai ver, né, nessa primeira parte é só uma introdução, é super simples o que é uma equação de segundo grau, né, a gente vai ver os coeficientes, né, então não é ainda a resolução de equação de segundo grau, a gente vai ver a introdução, né. Então assim, ó, então todo mundo já sabe o que é uma equação, né, a equação é uma expressão matemática que tem letras, que tem uma igualdade, né, e o que define o grau de uma equação é o expoente, o maior expoente que está na incógnita. Então quando a gente viu até então, né, eu tenho um exemplo aqui, 3x mais 2 igual a 7. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Por quê? O expoente que está na letra x é 1. Por isso que isso define que isso aqui é uma equação de primeiro grau, que a gente está fazendo até hoje, né? Uma equação de primeiro grau. Então, o que define o grau de uma equação é o expoente que está, né, aqui na base, que é a letra que é incógnita, né? Então, assim, como é que a gente define agora qual que é o grau de uma equação? Então, olha, se eu tiver um exemplo desse tipo aqui, ó, 4x² menos 5 ao quadrado igual a 2x ao quadrado menos 12x. Isso aqui é um exemplo que está na página também 128, né? Quem quiser puder acompanhar, é legal. Então se você me perguntar qual que é o grau dessa equação, você fala assim, ah, é de grau 2, porque tem esse grau aqui que é o maior expoente. Na verdade eu ainda não sei, porque eu tenho uma coisa ainda para resolver isso aqui. Isso aqui, para quem não lembra, isso aqui é um produto notável. Então o produto notável tem que ser desenvolvido para eu poder determinar qual que é o grau dessa equação. Vamos lá. Lembrando, produto notável, aqui é o quadrado da diferença. Então como é que eu resolvo mesmo? É o quadrado do primeiro, olha lá, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4, 8 vezes 5, 40, x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 25, que é igual a 2x ao quadrado menos 12x. Aqui eu já sei qual que é o grau dessa equação. Qual que é o maior expoente que está em cima da incógnita x? É 4. Então essa equação é de grau 4. Ok? Isso é só um exemplo, porque a gente vai dar a importância, não é uma equação de quarto grau, de quinto grau, terceiro grau, é equação do segundo grau. Então a gente vai ver só lá no expoente o número 2, ok? Então assim, ó, então vamos pegar um exemplo agora mais específico de uma equação do segundo grau. Então eu tenho aqui, ó, uma equação desse tipo aqui. Menos 5x igual a 12x mais 1. Eu ainda também não sei se é uma equação de segundo grau, porque eu tenho uma coisa aqui para se resolver no parênteses, né? Então ainda não sei qual grau é essa equação. Então vamos desenvolver 3x ao quadrado mais. Então isso aqui também é um quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 5x igual a 12x mais 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Aqui, ó, esse 3x ao quadrado com x ao quadrado. Dá o total de 4x ao quadrado. O resto eu vou repetir
mais 4, mais 4x. E vou trazer todos os elementos, menos 5x, que estão no segundo membro para o primeiro membro. Vocês vão perceber por que eu estou fazendo isso. E, como eu trouxe tudo, é igual a zero. Agora eu vou somar os termos semelhantes que sobraram aqui, ó. 4x com esse 5x e 12x. Então, minha equação já está sendo formada, ó. 4x ao quadrado. Vamos somando aqui, ó. 4x menos 5x menos x, menos 12x, menos 13x. E agora eu vou somar os termos que não tem x, que são os termos independentes, que é esse mais 4 e esse menos 1. 4 positivo com menos 1 vai dar mais 3. Esse aqui é um formato, então, isso aqui é um formato de uma equação do segundo grau. Então vocês estão vendo que, ó, é uma equação completa de um formato de uma equação do segundo grau. Tem o termo com x quadrado, tem um termo com x e tem um termo que não tem x. Então esse é o formato de uma equação do segundo grau, ok? Então olha, então a gente chegou nessa equação de segundo grau. Então 4x ao quadrado menos 3x mais 3 igual a zero. Então isso aqui é um exemplo de uma equação de segundo grau. Então qual que é a forma geral de uma equação de segundo grau? Seria aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então esse é o formato de qualquer equação de segundo grau. Aonde a gente vai começar a definir alguns elementos aqui, ó. Por que eu resolvi isso aqui primeiro? Né? Porque no livro está ao contrário, mas eu acho melhor fazer desse jeito, porque aqui eu defino o quê? Os coeficientes. Os coeficientes de uma equação de segundo grau. Ou seja, eu quero saber quanto vale o A, quanto vale B, quanto vale o C, de acordo com a forma geral. Então, por termo comparativo, vamos comparar essa da forma geral com essa equação que eu acabei de descobrir do exemplo. Então assim, ó, comparando, o termo que está com x quadrado é o coeficiente A. Se eu for pegar o exemplo aqui, qual o valor de A então? Nessa equação? 4. Qual que é o valor de B? É o termo que está com x, ó, que vale menos 13. E o último, o coeficiente C. O coeficiente C é sempre o que não tem x, vale mais 3. Ok? Então, o que eu vou dispor para vocês? Eu vou dispor no site do Colégio Lema uma atividade semanal de acordo com o que eu expliquei aqui, para determinar coeficientes, para chegar numa equação de segundo grau, ou seja, isso aqui também, se você ver no livro, isso aqui é chamado de forma reduzida de uma equação completa de segundo grau. Então os exercícios vão ser desse tipo. Eu dou uma expressão, você chega numa forma reduzida. A forma reduzida é sempre desse modelo aqui, né? Quando eu comparo com a forma geral, né, de uma equação de segundo grau eu tenho os valores dos três coeficientes aqui, coeficiente A, B e C. Então vai estar no site, né, nas atividades, né, uma atividade de equação de segundo grau para vocês resolverem isso aí, ok?